Neste slide, iniciamos uma nova etapa do módulo com uma pergunta central: o passado sempre ajuda a prever o futuro? A resposta é: nem sempre. Entretanto, em muitos sistemas do mundo real, o histórico contém informação útil. O objetivo deste bloco é compreender exatamente quando essa ligação existe e em que condições ela pode sustentar previsões confiáveis. Na parte superior direita, o fio condutor do curso é apresentado em 3 etapas. Primeiro, a estatística aprende padrões a partir dos dados observados. Em seguida, a probabilidade quantifica a incerteza associada aos resultados possíveis. Por fim, a inteligência artificial automatiza parte desse processo de aprendizagem, permitindo construir modelos que generalizam para novos dados. É importante observar que essas 3 áreas não atuam de forma isolada. A estatística identifica regularidades, a probabilidade expressa o grau de incerteza e a inteligência artificial utiliza algoritmos para aprender relações complexas em grandes conjuntos de dados. Na parte central, o slide apresenta 4 exemplos. O primeiro é a chuva. As condições atmosféricas de hoje estão relacionadas ao que ocorreu nas horas e dias anteriores. Umidade, pressão, temperatura e deslocamento de massas de ar carregam informação temporal. O segundo exemplo é a temperatura. O valor atual normalmente depende da tendência recente, do horário, da estação do ano e das condições locais. Por isso, o passado próximo ajuda a construir previsões. O terceiro exemplo é o consumo elétrico. A demanda de energia apresenta padrões diários, semanais e sazonais. O comportamento recente dos consumidores, a temperatura e o horário ajudam a estimar o consumo futuro. O quarto exemplo é a vibração de uma máquina. Mudanças graduais no sinal podem refletir desgaste, desalinhamento ou falhas em desenvolvimento. Nesse caso, o histórico do equipamento contém informação sobre seu estado atual e sobre possíveis problemas futuros. A faixa inferior reforça a resposta: o passado não ajuda em todos os casos. Porém, em muitos sistemas reais, ele preserva padrões, dependências e tendências que podem ser utilizados na modelagem. Para que isso funcione, precisamos verificar se o processo permanece relativamente estável, se os dados são representativos e se o modelo consegue capturar as relações relevantes. Sem essas condições, o histórico pode produzir apenas uma falsa sensação de previsibilidade. A ideia-chave do slide é que o objetivo deste bloco será descobrir quando o histórico realmente possui informação e quando essa informação pode ser transformada em previsões responsáveis. No próximo slide, aprofundaremos essa discussão apresentando o conceito de dependência temporal, isto é, a situação em que o estado presente de um sistema está relacionado aos estados anteriores. Neste slide, apresentamos o conceito de dependência temporal. Em muitos sistemas reais, o valor observado no presente não é independente. Ele é influenciado pelos valores que ocorreram antes. Essa característica significa que o sistema possui algum tipo de memória. O passado não determina necessariamente o futuro com certeza, mas contém informação que ajuda a compreender o estado atual e a construir previsões. Na parte superior direita, o fio condutor do curso aparece novamente. A estatística aprende padrões nos dados históricos. A probabilidade quantifica a incerteza associada aos resultados futuros. A inteligência artificial automatiza esse aprendizado, especialmente quando as relações são complexas ou envolvem grande volume de dados. No centro do slide, a ideia principal é apresentada de forma direta. Quando o valor atual depende de valores anteriores, existe dependência temporal. Essa dependência pode ser forte ou fraca, de curto ou de longo prazo, e pode variar ao longo do tempo. O primeiro exemplo é a temperatura. A temperatura de hoje costuma estar relacionada à tendência observada nos dias anteriores. Se as temperaturas vêm aumentando de forma consistente, essa informação pode influenciar a expectativa para o valor atual.
Isso não significa que a tendência continuará obrigatoriamente, mas indica que o passado recente possui informação útil. O segundo exemplo é a chuva. A ocorrência de precipitação em um dia pode estar associada à umidade acumulada, à presença de frentes atmosféricas e às chuvas anteriores. Novamente, o passado não garante o resultado, mas altera a distribuição das possibilidades. O terceiro exemplo é o consumo elétrico. A demanda de energia apresenta padrões ligados ao horário, aos dias da semana, à estação do ano e ao comportamento dos consumidores. O consumo de hoje, em determinado horário, tende a guardar relação com o consumo observado em horários e dias semelhantes. O quarto exemplo é o ritmo cardíaco. Os batimentos observados agora dependem do estado fisiológico recente. Alterações ocorridas nos segundos anteriores influenciam o comportamento atual, caracterizando uma memória de curto prazo. Esses exemplos mostram que dependência temporal não significa repetição exata. O sistema continua sujeito à variabilidade, a fatores externos e a eventos inesperados. O que existe é uma relação estatística entre passado e presente. Identificar essa relação é importante porque permite transformar dados históricos em variáveis úteis para modelos de previsão. Em séries temporais, por exemplo, valores anteriores podem ser utilizados para estimar valores futuros, sempre acompanhados de uma medida de incerteza. A mensagem final do slide é que, quando existe dependência temporal, o passado contém informação. Esse é um primeiro requisito para construir previsões, mas não é o único. Ainda precisamos avaliar a estabilidade do processo, a qualidade dos dados e a validade do modelo. No próximo slide, aplicaremos esse raciocínio a um caso concreto, a previsão pluviométrica, mostrando como diferentes observações atmosféricas são combinadas para estimar a possibilidade de chuva. Neste slide, analisamos um exemplo completo de sistema no qual o passado contém informação útil, a previsão pluviométrica. A pergunta central é simples de formular, mas difícil de responder. Como saber se vai chover em uma determinada região e qual poderá ser a intensidade dessa chuva? Na parte superior direita, o fio condutor do curso aparece novamente. A estatística aprende padrões a partir dos dados históricos. A probabilidade quantifica a incerteza associada aos cenários futuros. A inteligência artificial automatiza parte desse aprendizado, principalmente quando existem muitas variáveis e relações complexas. Na parte esquerda do slide, aparecem 3 fontes importantes de observação do sistema atmosférico. A primeira é o satélite. As imagens de satélite permitem observar a cobertura de nuvens, a formação de grandes sistemas e o deslocamento de massas atmosféricas em extensas regiões. A segunda fonte é o radar meteorológico. Ele detecta precipitação em tempo quase real, permitindo estimar a intensidade da chuva, a localização das células e sua direção de deslocamento. A terceira fonte corresponde aos modelos numéricos. Esses modelos utilizam equações físicas da atmosfera, condições iniciais observadas e grande capacidade computacional para simular possíveis evoluções do sistema. Nenhuma dessas fontes, isoladamente, é suficiente. A previsão resulta da combinação de informações do passado e do presente. Temperatura, umidade, pressão atmosférica, vento, relevo, imagens de satélite, dados de radar e registros históricos são integrados para estimar o que poderá acontecer. À direita, a grande questão é apresentada de forma direta: vai chover e quanto pode chover? A resposta não é dada como uma certeza absoluta. O objetivo é estimar a probabilidade de ocorrência de chuva e, quando possível, sua intensidade provável em determinado intervalo de tempo. Nesse processo, a estatística identifica relações entre as variáveis observadas e os eventos de precipitação. Ela ajuda a comparar padrões, estimar parâmetros e avaliar o desempenho dos modelos. A probabilidade, por sua vez, representa os diferentes resultados possíveis e quantifica a incerteza. Por isso, uma previsão pode informar, por exemplo,
70% de chance de chuva, em vez de afirmar simplesmente que choverá. A inteligência artificial pode contribuir reconhecendo padrões complexos em grandes conjuntos de dados, combinando informações de diferentes sensores e ajustando modelos a partir de novos exemplos. Entretanto, seu desempenho depende da qualidade dos dados e da estabilidade das relações aprendidas. A ideia-chave do slide é que a previsão pluviométrica ilustra perfeitamente a conexão entre passado e futuro. O histórico não determina o que ocorrerá, mas contém informação útil. A estatística aprende com essa informação, a probabilidade quantifica a incerteza e a inteligência artificial pode automatizar parte do processo. No próximo slide, veremos com mais detalhes quais variáveis e fontes de dados são utilizadas para construir uma previsão de chuva. Neste slide, detalhamos as principais informações utilizadas em uma previsão pluviométrica. Prever chuva exige muito mais do que observar o céu. É necessário combinar múltiplas fontes de dados para compreender o estado atual da atmosfera e estimar sua possível evolução. A primeira variável é a temperatura. Ela influencia a evaporação, a quantidade de umidade disponível no ar e a formação de nuvens. Os dados podem ser obtidos por termômetros, estações meteorológicas e sensores distribuídos em diferentes regiões. A segunda variável é a umidade. Ela indica a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Valores elevados de umidade, combinados com outras condições favoráveis, podem aumentar a possibilidade de formação de nuvens e precipitação. Essa informação pode ser medida por higrômetros e estações meteorológicas. A terceira variável é a pressão atmosférica. Mudanças de pressão estão associadas ao deslocamento de massas de ar e à formação de sistemas meteorológicos. Barômetros e estações de monitoramento permitem acompanhar essas variações ao longo do tempo. A quarta variável é o vento. Sua velocidade e direção transportam calor e umidade, além de influenciar a formação e o deslocamento das nuvens. Anemômetros, birutas e radares Doppler ajudam a medir esse comportamento. O quinto elemento é o histórico. Registros anteriores de chuva, temperatura, umidade, pressão e vento ajudam a identificar padrões, tendências e situações semelhantes às atuais. Esses dados podem vir de bases históricas, estações meteorológicas, satélites e modelos numéricos. O sexto elemento é o relevo e a geografia. Montanhas, vales, proximidade do mar e altitude modificam a circulação do ar e a distribuição da chuva. Por isso, modelos digitais de elevação e imagens de satélite são importantes para representar as características locais. A mensagem central do slide é que nenhuma variável isolada explica todo o fenômeno. A chuva resulta da interação entre diversos fatores atmosféricos e geográficos. Quanto melhor for a integração dessas informações, maior será a capacidade de construir modelos úteis. Na parte superior, o fio condutor do curso reaparece. A estatística organiza e aprende padrões presentes nesses dados. A probabilidade quantifica a incerteza dos diferentes cenários. A inteligência artificial pode combinar grandes volumes de informações e ajustar modelos de forma contínua. Entretanto, mais dados não garantem automaticamente uma previsão melhor. Os dados precisam ser relevantes, confiáveis, sincronizados e representativos da região estudada. Informações incorretas ou mal integradas podem reduzir a qualidade do modelo. Assim, a qualidade da previsão depende tanto da quantidade quanto da qualidade das variáveis utilizadas. A combinação inteligente dessas fontes permite estimar a probabilidade e a intensidade da chuva com maior confiabilidade. No próximo slide, veremos como a estatística transforma esses dados históricos em um modelo capaz de representar os padrões observados no sistema atmosférico. Neste slide, mostramos como a estatística aprende com os dados históricos para descobrir padrões, relações e comportamentos que não são evidentes à primeira vista. Na parte superior direita, o fio condutor do curso reaparece.
A estatística aprende padrões. A probabilidade quantifica a incerteza. A inteligência artificial automatiza parte desse aprendizado. Juntas, essas áreas transformam dados em previsões e decisões mais bem fundamentadas. À esquerda, o conceito central destaca que a estatística utiliza métodos matemáticos e computacionais para explorar dados históricos, identificar regularidades e construir modelos capazes de representar o comportamento do sistema estudado. Na parte central do slide, o processo de aprendizado estatístico é organizado em 5 etapas. A primeira etapa corresponde aos dados históricos. São registros do passado sobre o sistema, como temperatura, umidade, pressão, vento e ocorrência de chuva. Quanto mais relevantes e representativos forem esses dados, maior será a possibilidade de identificar relações úteis. Entretanto, quantidade não substitui qualidade. Um grande volume de dados incorretos, incompletos ou enviesados pode produzir um modelo pouco confiável. A segunda etapa é a limpeza e a preparação. Nessa fase, tratamos valores ausentes, erros de medição, duplicidades, ruídos e diferenças de formato. Também padronizamos unidades e organizamos os dados de modo coerente. Essa etapa é essencial porque o modelo aprende a partir das informações que recebe. Se os dados contêm erros sistemáticos, esses erros também podem ser aprendidos. A terceira etapa é a exploração e a análise. Utilizamos gráficos, medidas estatísticas e comparações para compreender distribuições, tendências, correlações e possíveis padrões temporais. É nesse momento que começamos a perceber o que os dados estão dizendo. Podemos descobrir, por exemplo, que determinados níveis de umidade, pressão e temperatura costumam anteceder eventos de precipitação. A quarta etapa é a modelagem. Construímos uma representação matemática ou computacional do fenômeno. Regressão, séries temporais e modelos probabilísticos são exemplos de métodos que podem ser utilizados. O modelo funciona como uma memória organizada do que foi aprendido. Ele não guarda simplesmente os dados brutos, mas resume as relações relevantes identificadas durante a análise. A quinta etapa é a avaliação e a validação. O modelo deve ser testado com dados novos, que não foram utilizados em sua construção. Essa separação é importante para verificar se o modelo realmente generaliza ou se apenas memorizou os exemplos anteriores. Um modelo que apresenta bom desempenho apenas nos dados de treinamento pode falhar quando encontra situações novas. Por isso, a validação rigorosa é uma condição essencial para confiar em uma previsão. O resultado final desse processo é um modelo que representa o que foi aprendido no passado e que pode ser utilizado em novos dados. Ainda assim, o modelo não produz certezas. Ele oferece estimativas e previsões condicionadas às informações disponíveis e às hipóteses adotadas. A ideia-chave é que a estatística transforma dados históricos em conhecimento. Aprender bem exige dados de qualidade, métodos adequados e validação rigorosa. No próximo slide, veremos como a probabilidade utiliza o modelo construído para representar os resultados possíveis e quantificar a incerteza associada à previsão. Neste slide, discutimos a relação entre estatística e inteligência artificial. A ideia central é que a estatística fornece fundamentos essenciais para que sistemas de inteligência artificial aprendam com dados e produzam previsões. Na parte superior direita, o fio condutor do curso aparece mais uma vez. A estatística aprende padrões, a probabilidade quantifica a incerteza e a inteligência artificial automatiza parte desse aprendizado. Essa sequência mostra que a inteligência artificial moderna não surge separada da estatística e da probabilidade. Ao contrário, ela depende dessas duas áreas. No primeiro quadro do processo, aparecem os dados. A estatística organiza, resume e descreve os registros históricos. Essa preparação é indispensável, porque dados incompletos, incoerentes ou enviesados podem comprometer qualquer modelo. No segundo quadro, aparecem os padrões. Técnicas estatísticas ajudam a identificar tendências,
relações, correlações e estruturas presentes nos dados. Esses padrões representam regularidades do passado que podem ser úteis para compreender o comportamento do sistema. No terceiro quadro, aparece a incerteza. A probabilidade mede o grau de confiança das estimativas e das previsões. Isso é importante porque nenhum modelo deveria apresentar seus resultados como certezas absolutas. Toda previsão está condicionada aos dados disponíveis, às hipóteses adotadas e ao próprio comportamento do fenômeno. No quarto quadro, aparece a construção dos modelos. A inteligência artificial utiliza os padrões identificados para ajustar modelos capazes de aprender automaticamente. Em aplicações de aprendizagem de máquina, o modelo procura relacionar entradas e saídas a partir de exemplos históricos. No quinto quadro, aparecem as previsões. Depois de treinado e validado, o modelo pode gerar classificações, estimativas ou decisões para novos casos. O objetivo não é reproduzir exatamente o passado, mas generalizar o que foi aprendido para situações ainda não observadas. À direita, o slide apresenta exemplos de aplicação. Na previsão do tempo, dados históricos, modelos estatísticos e algoritmos de inteligência artificial podem estimar chuva e temperatura. Na saúde, modelos podem avaliar riscos com base em exames e históricos clínicos. Nas finanças, podem auxiliar na análise de crédito, detecção de fraudes e previsão de preços. Na indústria, podem apoiar manutenção preditiva, controle de qualidade e otimização de processos. Entretanto, é importante evitar uma interpretação exagerada. A inteligência artificial não torna o futuro completamente previsível. Ela apenas amplia nossa capacidade de encontrar relações complexas, desde que os dados sejam adequados e o processo estudado possua algum grau de regularidade. O resultado apresentado no slide é que a combinação entre estatística e inteligência artificial pode transformar dados históricos em previsões mais úteis, reduzir incertezas e apoiar decisões baseadas em evidências. A mensagem final reforça que a estatística funciona como uma fundação para a inteligência artificial. Sem fundamentos estatísticos, um modelo pode produzir resultados aparentemente sofisticados, mas sem validade, sem interpretação adequada e sem uma avaliação confiável da incerteza. No próximo slide, faremos uma provocação importante: ter muitos dados é suficiente para construir uma boa previsão? Neste slide, encerramos o bloco 4 retomando o caminho percorrido até aqui indicando os próximos passos da disciplina. O título destaca a passagem do presente ao futuro com dados. Ao longo deste bloco, vimos que o passado pode conter informação útil quando o processo apresenta dependência temporal, regularidade e alguma estabilidade. Nessas condições, dados históricos ajudam a compreender o presente e a construir previsões sobre o que pode acontecer. Na parte superior direita, o fio condutor do curso aparece novamente. A estatística aprende padrões a partir dos dados. A probabilidade quantifica a incerteza associada às previsões. A inteligência artificial automatiza parte desse aprendizado e amplia a capacidade de lidar com grandes volumes de informação e relações complexas. À esquerda, o quadro onde estamos resume o que foi construído. Aprendemos que a estatística descritiva organiza e resume os dados, enquanto a probabilidade representa os resultados possíveis e suas incertezas. Quando o histórico contém informação relevante, essas duas áreas permitem compreender o presente e projetar cenários futuros. No quadro Para onde vamos, o slide mostra que os próximos módulos aprofundarão esse raciocínio. Serão introduzidos modelos mais complexos, técnicas computacionais e aplicações reais voltadas à resolução de problemas e à tomada de decisão. Na parte inferior, aparecem 5 competências em desenvolvimento. A primeira é o pensamento baseado em dados. Isso significa tomar decisões com base em evidências, e não apenas em impressões ou opiniões. A segunda competência é a análise crítica. O estudante deve aprender a questionar a origem dos dados, explorar suas características e interpretar resultados com rigor.
A terceira é o raciocínio probabilístico. Ele permite compreender a incerteza, comparar possibilidades e evitar a falsa impressão de certeza absoluta. A quarta competência é a modelagem e a previsão. O objetivo é construir representações que expliquem aspectos do passado e que possam ser usadas, com cautela, para projetar o futuro. A quinta competência é a aplicação real. A estatística e a probabilidade ganham valor quando são utilizadas para resolver problemas concretos em ciência, engenharia, saúde, negócios, indústria e tecnologia. À direita, o slide antecipa alguns temas futuros. A inferência estatística permitirá aprender sobre populações a partir de amostras. Os modelos de probabilidade introduzirão variáveis aleatórias e distribuições. Regressão e correlação ajudarão a estudar relações entre variáveis. Séries temporais tratarão formalmente de dados ao longo do tempo. E a inteligência artificial mostrará como algoritmos podem aprender a partir de exemplos. É importante perceber que este slide não encerra a disciplina. Ele encerra apenas uma etapa introdutória. A partir daqui, os conceitos serão aprofundados de maneira progressiva e aplicada. A mensagem final é que o estudante já possui uma base para compreender dados, incerteza e previsão. O próximo passo é continuar praticando, questionando e construindo modelos cada vez mais responsáveis. Com isso, concluímos o bloco 4º e reforçamos a ideia central do curso: transformar dados em conhecimento e conhecimento em decisões melhores. Neste slide, encerramos o bloco 4º fazendo uma síntese das principais ideias desenvolvidas sobre sistemas nos quais o histórico contém informação útil. No quadro superior, retomamos o fio condutor da disciplina. Vimos que a estatística aprende padrões presentes nos dados históricos. A probabilidade utiliza esses padrões para quantificar a incerteza dos resultados futuros. A inteligência artificial amplia esse processo ao automatizar o aprendizado em problemas complexos e grandes volumes de dados. O primeiro ponto aprendido foi que dados históricos podem conter informação valiosa. Entretanto, isso só ocorre quando o processo estudado preserva alguma regularidade. Sem regularidade, os dados descrevem o passado, mas pouco ajudam a prever o futuro. O segundo ponto foi a descoberta de padrões. A estatística organiza, resume e explora os dados para revelar tendências, correlações e estruturas que normalmente não são percebidas pela simples observação. O terceiro ponto envolve a incerteza. Nenhuma previsão séria elimina a incerteza. A probabilidade mede o grau de confiança das estimativas e permite comunicar os riscos de maneira quantitativa. O quarto ponto é que previsões melhores apoiam decisões melhores. Um bom modelo não fornece certezas absolutas, mas reduz a incerteza e aumenta a qualidade das decisões quando utilizado de forma responsável. O quinto ponto mostra o papel da inteligência artificial. Ela aprende com dados, automatiza parte da modelagem e melhora continuamente quando recebe novos exemplos. Ainda assim, depende de fundamentos estatísticos sólidos, de dados de qualidade e de validação rigorosa. A ideia-chave do bloco é que os dados históricos contam uma história sobre o sistema observado. Quando essa história contém padrões consistentes, podemos construir modelos úteis para compreender o presente e estimar cenários futuros. Concluímos, portanto, que estatística, probabilidade e inteligência artificial não competem entre si. Elas se complementam. A estatística transforma dados em conhecimento, a probabilidade representa a incerteza e a inteligência artificial amplia nossa capacidade de aprender com os dados. No próximo bloco estudaremos situações em que o histórico deixa de ser suficiente e compreenderemos por que alguns processos simplesmente não permitem previsões confiáveis, independentemente da quantidade de dados disponível. Neste slide, iniciamos um estudo de caso sobre a modelagem do Bitcoin. A pergunta central é possível construir modelos para estimar seu comportamento futuro? A resposta exige cuidado.
É possível modelar o comportamento do Bitcoin utilizando estatística, probabilidade e inteligência artificial. Entretanto, não é possível prever sua cotação futura com exatidão e de forma consistente. Na parte superior esquerda, o título destaca que o objetivo não é adivinhar o preço, mas construir modelos capazes de estimar cenários possíveis. Essa diferença é fundamental. Um modelo não produz certeza. Ele organiza informações históricas, identifica relações e fornece estimativas acompanhadas de incerteza. No quadro central, o slide afirma que a estatística e a inteligência artificial podem ser utilizadas para representar o comportamento do Bitcoin. Isso significa estudar séries históricas de preços, volume negociado, volatilidade, liquidez e outras variáveis relacionadas ao mercado. Entretanto, a frase em destaque vermelho reforça uma limitação essencial: não é possível prever a cotação futura com exatidão e de maneira consistente. O mercado muda, novas informações aparecem e o próprio processo que gera os dados pode se modificar ao longo do tempo. Na parte inferior, o slide mostra o papel complementar de três áreas. A estatística aprende padrões a partir dos dados históricos. Ela ajuda a organizar, resumir e identificar relações relevantes. A probabilidade quantifica a incerteza. Em vez de apresentar um único valor como certeza, ela permite trabalhar com distribuições, intervalos e probabilidades associadas a diferentes cenários. A inteligência artificial automatiza parte desse aprendizado. Algoritmos podem reconhecer padrões complexos, atualizar modelos e lidar com grandes volumes de dados. Ainda assim, seu desempenho depende da qualidade dos dados, da estabilidade do mercado e da validação contínua. A mensagem-chave é que podemos aprender com o passado para compreender melhor o presente e estimar cenários futuros com mais informação. Isso pode reduzir a incerteza, mas não eliminá-la completamente. Portanto, o objetivo de um modelo responsável não é prometer certeza, mas oferecer apoio à análise, à gestão de riscos e à tomada de decisão. No próximo slide, veremos os principais fatores que influenciam o preço do Bitcoin e entenderemos por que sua modelagem é especialmente complexa. Neste slide, analisamos os principais fatores que influenciam o preço do Bitcoin. O objetivo é compreender por que sua modelagem é possível, mas sua previsão permanece limitada e incerta. Na parte superior, o título destaca que o preço do Bitcoin não depende de uma única variável. Ele resulta da interação entre diversos fatores econômicos, tecnológicos, regulatórios e comportamentais. O primeiro fator é a oferta e a demanda. Como a quantidade total de Bitcoin é limitada pelo próprio protocolo, mudanças na procura podem provocar variações importantes no preço. Quando a demanda cresce mais rapidamente do que a oferta disponível, o preço tende a subir. Quando ocorre o contrário, pode haver queda. O segundo fator é a liquidez. Mercados com maior volume negociado absorvem melhor as ordens de compra e venda. Em períodos de baixa liquidez, uma operação relativamente grande pode provocar movimentos mais intensos no preço. O terceiro fator envolve notícias e regulamentações. Anúncios governamentais, decisões judiciais, criação de regras, restrições, permissões e mudanças tributárias podem alterar rapidamente as expectativas dos investidores. O quarto fator é a macroeconomia. Taxas de juros, inflação, política monetária, câmbio e condições gerais dos mercados financeiros influenciam o comportamento dos investidores e a disposição para assumir riscos. O quinto fator é o sentimento do mercado. Medo, euforia, expectativas e comportamento coletivo podem acelerar movimentos de compra ou venda. Esse componente humano torna o processo ainda mais complexo. O sexto fator corresponde às grandes movimentações, frequentemente associadas às chamadas baleias. Transferências e negociações de grandes volumes podem alterar a liquidez e influenciar o preço no curto prazo. O sétimo fator envolve os dados da própria rede, conhecidos como dados em cadeia.
Número de transações, endereços ativos, taxas pagas, dificuldade de mineração e movimentação entre carteiras podem fornecer informações sobre a atividade do ecossistema. O oitavo fator é a correlação com outros ativos. Em determinados períodos, o Bitcoin pode apresentar comportamento semelhante ao de ações de tecnologia, índices de risco, ouro ou moedas. Entretanto, essas relações não são necessariamente estáveis. Na parte inferior, o slide distingue o que a ciência sustenta e o que permanece incerto. Sabemos que esses fatores influenciam o preço e que modelos podem aprender relações presentes nos dados históricos. Porém, não sabemos com precisão quando cada fator se tornará dominante, quando surgirão eventos inesperados ou quando o próprio comportamento do mercado mudará. As relações aprendidas no passado podem perder validade. A mensagem-chave é que modelar o Bitcoin exige dados variados, atualização contínua e validação constante. Mesmo assim, nenhum modelo elimina a incerteza nem garante previsões corretas. No próximo slide, veremos qual é a forma mais responsável de apresentar uma previsão, não como um valor exato, mas como uma distribuição de probabilidades e possíveis cenários. Neste slide, concluímos o estudo de caso discutindo qual é a forma cientificamente correta de utilizar modelos para o Bitcoin. A primeira ideia é que um modelo responsável não fornece um único preço futuro como se fosse uma certeza. Em vez disso, ele produz cenários acompanhados de probabilidades e níveis de confiança. O resultado esperado deve ser interpretado como uma estimativa sujeita à incerteza. O gráfico central ilustra exatamente esse conceito. A linha principal representa uma trajetória estimada, enquanto a faixa ao redor representa a região de maior probabilidade. Quanto mais distante está o horizonte de previsão, maior tende a ser essa faixa, indicando aumento da incerteza. À esquerda, o slide destaca aquilo que os modelos conseguem fazer. Eles podem identificar tendências históricas, detectar mudanças de comportamento, estimar distribuições futuras, comparar cenários e auxiliar a gestão de riscos. Essas capacidades tornam os modelos extremamente úteis para apoiar decisões. À direita, aparecem os limites desses modelos. Eles não conseguem antecipar eventos totalmente inesperados, mudanças bruscas de regulamentação, crises geopolíticas, ataques cibernéticos, alterações no comportamento coletivo ou outras rupturas que modificam o próprio processo gerador dos dados. Por esse motivo, modelos precisam ser continuamente reavaliados. À medida que novos dados chegam, parâmetros podem ser atualizados e hipóteses revisadas. Um modelo que foi adequado no passado pode deixar de representar corretamente o mercado em outro período. Essa é uma diferença importante entre previsão e adivinhação. A previsão científica informa seu grau de incerteza, explicita suas hipóteses e pode ser testada objetivamente. A adivinhação não possui esses elementos. A principal conclusão do estudo de caso é que estatística, probabilidade e inteligência artificial reduzem a incerteza, mas não eliminam a incerteza. Elas aumentam nossa capacidade de compreender o comportamento do sistema e de tomar decisões mais bem fundamentadas. Esse exemplo do Bitcoin reforça uma ideia que acompanhará toda a disciplina. Um bom modelo não promete certezas, ele oferece estimativas confiáveis dentro das limitações impostas pelos dados, pelo fenômeno estudado e pelas hipóteses adotadas.